Rádio Figueira, a rádio da maior torcida de Santa Catarina. Muito bem, para você que está ligado aqui no Debate Furacão da Rádio Oficial do Figueirense Futebol Clube, estamos de volta com Vinícius Eutrópio, treinador do Figueirense, que está conduzindo o Figueirense para a Série A do Campeonato Brasileiro. Muita gente dizia que o Figueira estava morto, que o Figueira não ia chegar mais. Ó, o Figueira está chegando, hein? Vinícius, o Figueira está chegando ou não está? Está chegando, sem dúvida. Aos poucos, com consciência, com cuidado, critério, né, para todos os detalhes, bem detalhista em todos os segmentos. O time ele não vai a lugar nenhum ao seu objetivo por acaso. Então nós estamos não corrigindo, mas colocando da nossa forma o dia a dia dentro do Figueirense, todos os pontos, não só eu como a comissão técnica, como o próprio Rodrigo que chegou agora, alguns detalhes que podem sim facilitar essa ida, ou não facilitar, mas que nos encaminhe sempre nessa busca próximo ao G4 sobre ali para subir. O Rodrigo Pastana, que você falou, mudou alguma coisa no teu planejamento? Ele chegou a... Parece que o Rodrigo chegou e deu uma agitada. Por quê? Porque com os bons resultados que você já tinha, estava alavancando com a equipe do Figueirense, ele já pegou a cama mais arrumadinha do que estava. Fica sempre melhor para quem vai trabalhar com as contratações. Nas contratações, você participou junto com ele, ele tem conversado contigo, e se mudou alguma coisa para ti com a chegada do Rodrigo? Mudou no sentido que o Leandro era uma pessoa mais técnica, praticamente um técnico, porque ele sempre trabalhou nessa função. E com o Rodrigo ele tem essa visão técnica, também já fez estágio em Portugal na área técnica, como auxiliar, mas tem também uma base muito forte nessa parte administrativa, de conhecimento de mercado, de gestão, né? Então isso é importante. E veio uma pessoa que eu já conhecia e já tinha trabalhado junto, justamente a afinidade nesse sentido de... Facilita bastante. Unir as áreas, né? Áreas distintas, mas cada um trabalhando, o processo cresce mais rápido. E com relação às contratações, sem dúvida, a gente não faz nada sem consultar não só a mim, mas todos os outros membros da comissão, para que possa ser uma coisa única aí, para a gente falar a mesma língua e errar o mínimo possível. Nesse momento não dá para errar. Por isso, naquele momento que o pessoal te ligou, você falou que ligou para você no dia à noite ali, para te fazer um convite para vir para o Figueirense, certamente você já acompanha como profissional do futebol, a Série A, a Série B, a Série C, enfim. Tu tinha real noção do que acontecia no Figueirense naquele momento, como é que estava o plantel do Figueirense, quanto tempo tu levou para realmente chegar ali e sentir, olha, para ti, o teu trabalho pessoal, o que eu preciso fazer aqui é isso, fazer um primeiro diagnóstico do Figueirense? É claro que você tem o conhecimento, mas é diferente você trabalhar no dia a dia com esses jogadores, né? Você conhece o plantel, você assiste os jogos, tudo, mas trabalhar o dia a dia com o jogador, saber a reação dele, quando ele é cobrado, quando ele erra, quando ele acerta, quando ele está sob pressão, quando ele está titular, quando ele entra na reserva, né? Tudo isso você vai saber só no dia a dia. Isso você leva 2, 3 semanas no mínimo para conhecer todo o elenco, a reação. Não é da noite por dia. Então a gente vai conhecendo as reações de cada um, vai conhecendo a forma que a gente consegue atingir mais a parte motivacional do jogador, a parte emocional, né? Se você chama mais a atenção daquele, se o grupo tem uma característica, um perfil mais tranquilo e você tem que acelerar ou não, é um grupo muito proativo, você tem que acalmar, então tudo isso leva um certo tempo. Quando você chegou no Figueirense, nós que chegamos a viajar algumas oportunidades com o Figueirense na Copa do Brasil e também lá diante do Ceará, na cidade de Horizonte, a gente percebeu que o grupo era tranquilo, muito tranquilo, né? Na ocasião o Ricardo era o goleiro titular do Figueirense e a gente tinha uma amizade com ele, ainda tem. Ricardo, tem falta no grupo, o pessoal se respeita demais, não falta, vamos lá, né? Se perdeu a bola tem que cobrar um pouquinho. Sentisse isso, que faltava um pouquinho de cobrança? Sim, sem dúvida, a gente via isso, né? E até a forma de a gente trabalhar, volto a repetir, no nosso dia a dia, com trabalhos intensos e muito dinâmicos, com muito confronto, a gente via que precisava inserir. Então isso já começa a fluir naturalmente pelo dia a dia.
né? Mas obviamente eu sou muito tranquilo, fora de campo, mas dentro, na hora de pegar o grupo sozinho, a gente tem que inserir alguma coisa diferente neles. Então é um trabalho de formiguinha, que obviamente a gente não abre, porque não vem ao caso, mas você pode ter certeza que isso está instigado neles, né? Isso já está inserido E é neles por isso que o hoje. Figueirense, depois da tua chegada, já deu uma outra cara. Vinícius, agora a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro, né, no quesito treinadores, a gente sabe que o clube, para segurar um treinador depois de 3, 4 derrotas seguidas, é complicado. Às vezes nem por conta da diretoria, mas sim a pressão da torcida e a imprensa, que a gente sabe que a imprensa hoje em dia é um pouco complicado. Naquela sequência de derrotas do Figueirense, 3 derrotas seguidas, de onde tu conseguiste tirar a força do grupo para voltar a vencer? E depois daquela sequência ruim, o Figueirense conseguiu agora 3 vitórias seguidas. O que fizesse? Qual foi o mistério ali, a mágica, que o Figueirense tem uma nova cara? Eu acho assim, se você está no caminho certo, você tem que ter convicção do seu trabalho, óbvio, uma leitura de quem está fora para te ajudar e falar tá certo ou tá errado. Então naquele momento, eu tinha plena certeza que o nosso caminho estava certo. Então, eu em momento nenhum com a derrota, eu mudei o tipo de trabalho. Eu acrescentei um trabalho, eu tirei um trabalho. Então ele estava certo. O ambiente, ele já direcionava para uma coisa correta. Então não tinha muito o que mudar. O que a gente tinha que mudar, talvez, fosse inserir um pouco mais de competitividade, né? Um pouquinho mais de raiva na hora de entrar em campo e esperar a primeira vitória. Claro, não é cair do céu. Sim. Tá? Mas, então o que aconteceu foi isso. O ambiente hoje é exatamente igual ao ambiente de trabalho com que nós tínhamos 3 derrotas. O trabalho permanece igual. Na coletiva... Só que o desenvolvimento do trabalho é maior. Hoje a gente já deu passos à frente de 3 semanas atrás. Na coletiva pós-derrota para o Sport, você já mencionava que já estava mudando. E foi só dar o tempo ao tempo que... Justamente. E a cada semana a gente tem que ir evoluindo. Mesmo com todos os contratempos que nós temos, a lesão aqui, suspensão ali, muda o cara aqui, muda um outro ali, somos pegos de surpresa no último momento com uma lesão, mas nós temos que dar um passo à frente sempre. E isso está acontecendo no nosso trabalho. É um trabalho que evolui sempre, não deixa ninguém relaxado, né? E a cobrança ela é permanente e a evolução ela tem que ser permanente. Então, com relação a isso, eu estava tranquilo. Me perguntaram, Vinícius, você tem alguma preocupação com relação às 3 derrotas? Eu falei, a única preocupação que eu tenho é com relação ao Figueirense. Eu vim aqui prestar um serviço ao Figueirense, não vim prestar um serviço só para mim. Então, a minha preocupação é colocar o Figueirense, acertar o Figueirense para que a gente possa, pelo menos, estar próximo e sempre disputando. E é muito rápido o campeonato, não dá tempo para tentar arrumar a casa. Né? Não dá tempo, você nem consegue dormir, na verdade. Você falou antes do entrevista que a gente acompanhou ainda essa semana. O Figueirense viajou na segunda-feira para Varginha para fazer essa partida diante do Boa Esporte. Tinha 2 vitórias dentro de casa, 2 vitórias daquela com cara de Série B. Daquela que o torcedor do Figueirense gosta também, eu acho que sabe disso. Que já é meio que da tradição do clube. Aí o Figueirense sai para fazer um jogo fora, o Figueirense 80 dias sem vencer uma partida fora de casa, a situação realmente necessitava da vitória. E você deu uma entrevista, eu achei muito interessante, a gente chegou a comentar lá no nosso debate sobre essa tua frase. O Figueirense tinha que botar os pés no aeroporto de Florianópolis, na Ercílio Luz, com um resultado positivo, encarando o jogo lá contra o Boa como uma decisão e de fato o Figueirense conseguiu um bom resultado, conseguiu os 2 que precisava, embalou, traz um novo ânimo para a torcida agora para essa partida diante do Atlético. Como é que tu está passando isso para o pessoal de que cada jogo realmente é uma decisão? Porque a gente sempre fala isso, já ficou meio chavão, campeonato pontos corridos, todo jogo é uma decisão, mas a gente sabe que não é bem assim, tem gente que não encara. Como é que tu conseguiu passar isso para os atletas? A gente tenta motivar mudando o foco do jogo. Então, vou abrir para vocês aqui. Já vou te emendar uma pergunta. Tu traça mini metas? Traço, mas às vezes eu amplio para o grupo, às vezes não amplio. Às vezes as mini metas ficam só entre nós da comissão. Então, por exemplo, eu sempre costumo conversar com eles um dia antes do jogo, no último treino. Às vezes fecho o grupo, abraçando todo mundo, quando eu acho que não é uma coisa, é feeling, né? A gente tem que respeitar. Mas no último jogo, por exemplo, no último dia antes da viagem, eu simplesmente falei com eles o seguinte: eu já passei 3 vezes. Eu fui para Arapiraca, passeei. Eu fui para Natal, fui passear. Até que em Recife não passeamos muito não. Agora eu quero saber o seguinte: nós vamos lá passear ou a gente vai voltar
né, com o resultado. Porque senão a gente nem vai. Então esse foi o grande desafio. Né? Por isso que eu coloquei, a gente teria que voltar, colocar os pés no aeroporto, com a sensação de dever cumprido. E foi interessante porque o Jonathan fez o gol, foi entrevistado após a partida ainda de corpo quente, e ele falou, nós vamos voltar né, com o aeroporto de cabeça erguida. Então aquilo já foi um desafio que nós fizemos. Então a gente, obviamente, em cima de cada desafio, cada time, você lança um desafio para eles, um objetivo diferente, e tem que ser assim, porque tem que ser espaços curtos, porque são muitos jogos. Agora o Jonathan deu um recado para você, né? Pode confiar em mim, porque você colocou ele diante do Paraná, colocou diante do Ceará, e no jogo do Boa ele teve duas oportunidades, uma cabeceou para fora, outro goleiro salvou, e na terceira ele fez o gol, e ali com certeza saiu o peso das costas dele, né? Sim, sim. Ele assumiu uma posição naquele momento, no jogo contra o Paraná, difícil, porque ele vinha treinando separado, já tinha 2, 3 semanas que estava com a gente, mas ele não tinha aquele contexto do jogador do elenco, né? E eu conversei com ele no quarto, tinha mais 2, 3 jogadores, eles até falaram, quer sai? Eu falei, não, sai não, falo logo na frente, não tem problema. Falei momentos antes da partida também falei que a responsabilidade era toda minha, que o jogador tem que entrar com confiança. Ele tem que saber que aquele comandante dele dá maior apoio para ele. Né? Não posso ser o primeiro a pisar, eu tenho que ser o primeiro a motivar. Se tiver que xingar, a gente xinga. Mas não era o momento naquele caso. E a partir daquele dia que ele terminou o jogo, os treinos dele, ele começou a desenvolver, cortou, né? Ele ficou à vontade, ele se sentiu um jogador mesmo. O próprio jogador do lado já tem mais respeito por ele, jogou, ele foi bem, fez gol. Então, quebrou esse encanto, é um jogador que tem grande futuro, é um jogador que vai dar muitas alegrias, eu tenho certeza, do Figueirense, a gente vai trabalhar ele com calma, né? Ele tem um potencial bom, um jogador de referência, mas com velocidade é difícil ter. Então é um achado que já tinha aí no Figueirense, não fui eu que fiz nada, foram as pessoas que já estavam aqui, mas a gente só deu um impulso aí no momento de dificuldade. Vinícius, na época como jogador, a gente já tem conversado com vários ex-atletas do Figueirense, já foi citado que tinha uma liderança naquele grupo do Figueirense, foi campeão da Copa Santa Catarina, enfim. Dentro do Figueirense hoje, dentro do teu grupo, tu tem ali 2, 3 jogadores, que são aqueles jogadores em que tu chega ali no teu companheiro, fala isso, vamos dar uma... Enfim, são os teus homens de confiança, tu tem ali alguns jogadores... Só para completar a tua pergunta, John, no jogo diante do Boa, a gente viu pelo monitor, no retorno ao gramado, o Neneca, né? Ele já foi, a torcida já protestou contra ele, né? Mas a gente vê que no banco de reserva, não só o Neneca, mas o Neneca, ele chama a palavra, né? Abraça, dá as ordens. Na virada diante do Ceará, teve uma confusão ali, ele ajudou sempre por ali. O Neneca também faz parte dessa mobilização de todo o grupo. Nesse grupo de liderança? O Neneca, ele reflete exatamente isso, né? Porque não é fácil para ele ser o goleiro que ele é, com o currículo que ele tem, ficando no banco, não é verdade? E fazendo isso. Vindo dele uma atitude dessa, imagina o que ele irradia para os outros jogadores. Quando você está jogando, é natural. Mas vindo dele essa atitude, né, já é dele, já é um profissional, já é essa característica dele. Obviamente a gente cobra isso dele, né? Então, independente dele jogar ou não, ele já passa isso e nós temos outros líderes. Mas é interessante você notar a participação que o banco de reservas tem hoje. Inflama a torcida e também os 11 dentro do Justamente. E eles não agem simplesmente como vamos lá com torcida. Eles procuram anotar os jogadores ali, quem está ali no banco. Ou faz isso, fecha aqui. Então, você vê que eles não estão simplesmente acompanhando a partida para acompanhar. Eles estão realmente acompanhando de uma forma que pode acrescentar para a gente. Eu dou essa liberdade para o jogador, um conversar muito com o outro no intervalo, entre eles mesmo, para depois eu falar, obviamente, claro. Mas isso é importante, porque a cultura do futebol brasileiro, ela é o seguinte, o jogador brasileiro não pensa. Mas alguém deixa o jogador brasileiro pensar? Né? Então, a partir do momento que você começa a deixar ele pensar, a gente faz várias situações no dia a dia, é difícil falar aqui, que a gente instiga o jogador a pensar, resolver os problemas por si só, né? E entrar em interesses deles mesmo, entre eles interagirem para resolver os problemas.
Então isso está acontecendo também, isso é importante. Vem o reflexo no banco, vem todas essas lideranças que estavam meio reprimidas, elas começam a aflorar. O treinador fica mais tranquilo quando vê os suplentes apoiando, ajudando? Não, sem dúvida, eu me surpreendi com a foto, eu nem tinha visto do nosso primeiro gol lá contra o gol, eu tô lá no meio de todo mundo, né? Eu não vi, depois que eu vi, eles me engoliram ali, né? Então foi até bonita a foto, mas é o momento assim, que a gente reflete realmente. O banco era longe e quando eu vi, eles já tinham passado por cima de mim. Então é o nosso momento, a gente só pode chegar dessa forma, com a união sincera e muita vontade. Vinícius, sobre o nível da Série B, sobre os adversários, a gente viu algumas equipes começaram disparando na competição, tiveram uma queda de produção, outras equipes, por exemplo, a gente pode até citar o próprio ABC, o América de Natal, estavam lá embaixo mostrando que estavam mortos na competição, de repente o ABC principalmente, né, o América ressurgindo. Como é que está vindo o nível das equipes, aquelas equipes da zona intermediária? Tu acha que essas próximas 2, 3, 4 rodadas serão aquelas onde vão mostrar realmente, ó, são 3, 4 que vão brigar pela vaga, 2, 3 que vão brigar lá embaixo? Como é que tá vendo a Série B? Eu acredito nisso. A Série B ela tem uma particularidade, né, entre Série C, B, A e D. Primeiro são os dias dos jogos. Sexta, sábado, segunda, terça. O seu metabolismo ele fica diferente. Enquanto está todo mundo descansando ou jogando no domingo, nós somos acostumados a jogar no domingo, no sábado, nós estamos treinando. Enquanto seu familiar está sábado à noite descansando, você está concentrado ou vai treinar. Então o metabolismo já é diferente. Né? Ou viajando. Então isso interfere de toda forma com relação aos outros campeonatos. Outra coisa é o tamanho do Brasil, o país continental, né? E a logística do futebol para a Série B, porque tem muitas equipes que não são da capital, se torna mais difícil. Você pega o Boa, viajamos 4 horas depois de ônibus. Você vai para Arapiraca, são mais 2 horas. Né? Então é muito quebrado. Então, mais um grau de dificuldade que a gente tem que enfrentar. O que eu acho é o seguinte, que ao longo da competição, além de você ter uma boa equipe, a própria logística e a capacidade dos times de se organizar, eles vão eliminando. Né? Então, Palmeiras, por exemplo, tem uma grande vantagem. Ele está em São Paulo e faz uma viagem e volta, além do poderio econômico e estrutura. O que a gente tem que fazer muito aqui no Figueirense, né, é dar ênfase à nossa recuperação de jogo a jogo, ter um plantel forte, que agora, daqui 2, 3 semanas, nós teremos a volta de todos os jogadores, e fazer a melhor logística possível, para que a gente possa estar nessa aí. Concordo com você, daqui a 3, 4 rodadas nós vamos dividir. Então a gente tem que se preparar muito para isso, para que a gente fique na parte de cima aí, eu tenho certeza disso. Como é que tu vê o Figueirense, falando de logística, estrutura que tu conhece, o Brasil inteiro, grandes clubes, como é que tu vê o Figueirense inserido nesse contexto aí? Questão do CT, o centro de treinamento do Figueirense lá do Cambirela, o próprio estádio Rolante Carpelli, Gramado, estrutura de viagens, de tudo. Como é que tu vê o Figueirense nesse contexto? Eu vejo de uma forma muito positiva. Eu que vivi uma época totalmente adversa, quando eu cheguei ali eu me espantei, né? Já conhecia por visitas, mas trabalhando no dia a dia, eu tenho que dar parabéns aos antigos presidentes, aos antigos diretores, a esse grupo que pegou as FIG, né? Que doou o terreno e fez tudo. Então eu tenho que dar parabéns realmente para eles. Tem a estrutura muito boa, muito bem montada. Obviamente que sempre tem alguma coisa a ser desenvolvida no dia a dia. Pode melhorar aqui, vamos fazer um alojamento ali. E isso sempre vai ter. E o clube tem que olhar para frente, não pode parar no tempo, na verdade. Mas hoje o Figueirense nos atende de forma muito satisfatória. Mas para frente, obviamente, sempre pensando no melhor do clube e sempre pensando nas concorrências, você pode, sem dúvida, melhorar alguma coisa. Mas está de parabéns, o estádio hoje está lindo. Quando a gente fala, então, de Gramado, que é um dos melhores do Brasil, se não o melhor, a gente não está puxando sardinha. Que realmente o Gramado não, muito bom. E é um gramado também que ele nos dá condição de trabalhar. Às vezes você trabalha um dia antes do jogo e você vai para o jogo e ele não foi alterado em nada. É diferente de outros estádios. Se você não pode treinar um dia antes, 2 dias antes. Prova disso foi no jogo diante do Paraná, o Ceará que choveu muito aqui na região e o Gramado. Vinícius, fala do elenco. Que daqui 1 ou 2 semanas tu vai ter vários jogadores à tua disposição. Rapaz, o torcedor do Figueirense está com pé de coelho. Tudo que é
coisa aqui para dar sorte, aí trevo de 4 folhas, o torcedor do Figueirense está pegando na mão. Porque foi o Urucubaca. A gente estava contando hoje, junto com os outros jornalistas, lá, os nossos companheiros da imprensa, Figueirense com 13 jogadores nesse momento no departamento médico. Se a gente somar aqueles atletas que já desde o começo do ano estão fazendo tratamento. Agora, por último, o Zé Roberto, jogador importante, um jogador que estava fazendo realmente muita diferença no meio de campo do Figueirense, estava tendo um problema ali, pelo menos 3 a 4 semanas fora. Como é que tu tá vendo essa Urucubaca aí, rapaz? O que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso? E como é que tu consegue projetar o time? Tá dormindo? Não, muito pouco. Às vezes acordo de madrugada, começa a rascunhar, quem pode entrar ali se acontecer. Durmo muito pouco mesmo. Pela proximidade dos jogos e justamente por isso, né? A melhor coisa seria o treinador colocar um time e saber que no outro já está o mesmo time e dando a sequência. Não tem acontecido isso. Eu acredito que as coisas também não aconteçam por acaso. Eu também acredito que nas dificuldades as pessoas se unam. E também acredito que a dificuldade valoriza mais as vitórias, né? Então a gente tem do outro lado adversários difíceis, querendo nos derrotar, e do nosso lado a gente tem algumas dificuldades, principalmente de lesões, né? Mas um grupo que está se unindo em cima disso. Então, daqui 2, 3 semanas vai voltar Tchô, vamos ter o Saci de volta, vamos ter o Toscano, vamos ter Maílson, numa fase vamos crucial, ter justamente Rafa. Infelizmente perdemos nossa grande referência, que tenho certeza que ia nos ajudar bastante. Vamos ver se recupera a tempo o Zé. Perdemos o Rivaldo. O Zé Roberto vai voltar para desfilar no carro de bombeiros. Se Deus quiser. Então a gente vai ter justamente confrontando com a chegada desses outros jogadores. Por isso que nós temos que passar esses 4 jogos. Se encerra com esse agora do Atlético, sábado, bem, mas Palmeiras e São Caetano muito bem. Com quem tiver, se tiver um garoto do Júnior, se tiver um terceiro suplente, que a gente não conta como terceiro, eles têm que dar conta do recado para essas fases, porque depois nós vamos ter aí todos os jogadores à nossa disposição e a disputa deles vai tornar a equipe mais forte. A disputa tem que haver, tem que ser saudável. E uma competição com o outro torna a nossa equipe mais forte. Por falar dos adversários, as 4 derrotas que o Figueirense teve com você no comando, dessas 4, 2 foram com equipes que estavam lá na parte de baixo, o Asa de Arapiraca e o América de Natal. O Atlético Goianiense tem que ter uma atençãozinha especial mesmo estando lá embaixo. Sem dúvida. E infelizmente foram partidas que nós tivemos uma semana boa e jogamos bem, ganhamos, e 72 horas depois com viagem para o Nordeste. Então isso entra na parte logística. Eu acredito que nada aconteça por acaso. Né? Não é uma desculpa, mas é um fato. Claro. E com relação ao Atlético Goianiense, foi um dos times que mais investiu. Ele vem com um elenco que já está formado há 2, 3 anos, desde a primeira divisão, com grandes jogadores, e realmente, se você olhar o elenco, não se encaixa na classificação do time. Então, é um time que no início brigava pelo acesso, todo mundo apontava o Atlético. Então, o que a gente tem que fazer é pé no chão, respeitar bastante o Atlético, estudar bastante, contar muito com a ajuda do torcedor, né? Vai ser um jogo difícil. Então eu já vou te ajudar. Tem 2 ex-figueirenses no grupo do Atlético. Guilherme Santos, lateral esquerdo, caiu junto com o Figueirense no ano passado, e o Anderson Conceição, zagueiro. Sim, os dois que então tem que avisar o André Rocha na ala direita, não sei se é o André, para marcar o Guilherme Santos. Que a gente está querendo teu emprego? Não estou querendo. Vamos trocar de lado aqui. Quer ficar aqui no meio? Marcar o Guilherme Santos, porque todo ex-alvinegro quando joga aqui eles querem mostrar currículo, querem mostrar todo serviço. Jogador que joga com o seu ex-clube é um incentivo a mais. Deixa eu só lembrar para o torcedor do Figueirense, galera que está nos acompanhando, que está rolando promoção para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Promoção então para os torcedores do Figueira. Você que não é sócio do Figueirense pode comprar ingressos para os setores B, Tobogã, ali no Orlando Scarpelli, Descoberta. Setor C, arquibancada central Descoberta. Também o setor D, que é a curva ali próximo ao visitante Descoberta também, por apenas R$20. Só R$20 para esse jogo diante do Atlético. O sócio do Figueirense, adimplente do clube, pode comprar até 2 ingressos. Atenção para o sócio adimplente, até 2 ingressos ao custo de R$10. Metade dos 20 ali. Apenas R$10 para apoiar o Figueirense num momento importante. A vitória que, se Deus quiser, vai vir aí para ajudar o Figueirense nessa caminhada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Presença do torcedor realmente fundamental. O Figueirense já passou aquela Urucubaca, né? Agora está na hora do torcedor, quer dizer, a equipe fez a sua parte.
Está na hora do torcedor comparecer também em grande número e mostrar a força da maior torcida de Santa Catarina. Vinícius, que é acostumado a ver o Scarpelli cheio, Vinícius, que faça um convite para o torcedor alvinegro vir em grande número e incentivar, né? Justamente, eu tenho algumas fotos da minha época e o campo estava sempre cheio e às vezes o jogador às vezes não gosta que o treinador fale da sua época, mas eu não falo da minha época para eles quando eu jogava, eu falo da torcida para eles. A torcida naquela época. Justamente, então eu mostro algumas fotos e eu faço esse desafio para eles. Gente, nós vamos colocar esse estádio cheio, o torcedor vai vir, nós precisamos fazer a nossa parte. Então eu conto com vocês, eu sei da importância, já ganhamos como ex-jogador muitos jogos que estavam pedidos, ou a própria equipe já estava entregue, e a própria torcida fez o time alavancar, acreditou, gritou até o final, e quando terminava o jogo, pronto, a gente tinha ganho sem saber como. Então eu já senti essa força, sei dessa força e sei que a gente vai fazer diferença dessa maneira. É a reta final do campeonato, estamos precisando dessa força, o jogador sente essa confiança da torcida, passa essa confiança para dentro do campo, o adversário sente essa pressão e eu tenho certeza que com o apoio de vocês nós vamos conquistar mais uma vitória, não só essa como outras. Convite então do Vinícius Eutrópio, técnico do Figueirense, Furacão que vem embalado, 3 vitórias, precisando mais do que nunca do apoio do seu torcedor. Vou lembrar mais uma vez para você que chegou agora, já está entrando na metade do vídeo, estava assistindo aí lá do teu irmão, né, teu amigo, não prestou atenção, então, ingressos por apenas R$20 para esse jogo diante do Atlético Goianiense. Sócio do Figueirense pode comprar até 2 ingressos pela metade do valor, somente R$10, setores B, C, D e E do Orlando Scarpelli. Então, um jogo para comparecer em grande número. Vinícius, a gente lembrou da tua época como atleta do Figueirense. Tem aqui um presente da nossa parceira Figueira História Scarpelli, um livro que conta a história do Figueirense. E tem aqui uma foto, vou colocar no vídeo para o pessoal, da equipe do Figueirense campeão, né? O Figueirense campeão da Copa Santa Catarina de 96, jogo 2-0 frente ao Criciúma lá no Heriberto Rios. Saudade de bater uma bolinha? Ainda joga um futebolzinho aí no final de semana? Como é que tá? Brinco de vez em quando, dou uma corridinha, é bom, né, jogar assim sem essa responsabilidade. Eu que jogava uma posição de muita responsabilidade, tinha que correr muito atrás dos meias. Você jogou naquela batalha lá em Chapecó? Joguei, que fechou o tempo? Joguei, ganhamos de 4-1. Nós tínhamos vindo de uma viagem desgastante e infelizmente de uma derrota para o Botafogo Ribeirão Preto, senão teríamos colocado o Figueirense na Série B do Brasileiro. Fomos direto com mais de 18 horas de viagem de ônibus para Chapecó. Muita gente achando que aquilo ia nos desanimar e fizemos um resultado expressivo de 4-1, se não me engano. E acabamos tendo que ficar 2-3 horas lá forçadamente no vestiário, porque o bicho pegou ali aquele dia. Como é que tu viu, falando na Chapecoense, como é que tu viu o crescimento do futebol catarinense nos últimos anos? Chapecoense agora beirando a Série A, muito bem encaminhada a classificação. Figueirense que jogou tantos anos a Série A, o Avaí passou recentemente também, o Criciúma nesse momento disputando. Como é que tu viu o crescimento do futebol aqui de Santa Catarina? Eu acho que o fruto do trabalho de todos os clubes e dessa concorrência sadia. O campeonato catarinense ele é muito concorrido, é muito parelho, né? E isso torna o futebol mais competitivo. Clubes com organização como o Joinville, a Chapecoense dando esse exemplo também, o Criciúma, né? O nosso rival aqui do lado do Avaí, e o Figueirense, que nos últimos anos, para mim, foi o time que mais cresceu em termos de estrutura e organização. Então isso eu vejo de forma positiva, porque a concorrência, ela sendo sadia, ela só tende a fazer os outros clubes crescerem também. Vinícius, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui no Debate Furacão, a projeção para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, esses jogos que restam para o Figueirense, alguns jogos importantes pela frente, a própria Chapecoense, Joinville, que o Figueirense vai encarar, tem o Avaí lá na ressacada. A gente falou durante o primeiro turno e de repente a classificação para a Série A poderia passar por esses confrontos regionais. No primeiro turno, o Figueirense infelizmente não foi bem contra os adversários aqui de Santa Catarina. Você acha que o acesso passa por esses jogos aqui caseiros, esses jogos aqui do estado, e os demais jogos ali contra as outras equipes, como é que está a tua projeção? Só para completar, das 5 vitórias que o Vinícius tem no comando, dessas 5, 3 foram diante de equipes que brigavam pelo acesso. Boa, Ceará e Paraná. Os famosos jogos de 6 pontos, né? Eu acho que você não pode distinguir muito. É o que eu sempre venho dizendo, jogo a jogo, são mini-metas, são
traçar os objetivos, mas uma coisa eu pelo menos não abro mão. Quando você joga contra um rival do próprio estado, você abre um campeonato à parte. Eu não posso jogar contra os rivais daqui de Santa Catarina, mesmo que seja na Série B, tratando como se fosse só a Série B. É a Série B mais uma decisão à parte, porque você sabe que isso influencia todo o sistema, toda uma torcida, toda uma diretoria, né? O jogador também ganha mais força com isso. Então, os jogos que nós vamos jogar contra os nossos adversários regionais, eles não podem ser tratados como mais um jogo da Série B, mais uma decisão. Para te agradecer pela participação aqui com a gente, nosso debate Furacão, te convidar outras oportunidades, quem sabe, lá no estúdio da Rádio Figueira, no Orlando Scarpelli, desejar boa sorte. Como torcedores do Figueirense que somos, não só aqui no Figueirense, mas na sequência da tua carreira. E uma última pergunta, né? O Vinícius tem pretensão de ficar no Figueirense? Já conversou alguma coisa sobre a próxima temporada? Já dando aquela especulada? Planeja ficar no Figueira? Gosta da cidade? Já falou, mas... É muito cedo para falar isso, né? Obviamente, o meu objetivo principal é ajudar o Figueirense nesse momento. E perguntar para mim se eu quero ficar e se eu tenho pretensão, também é outra coisa óbvia de responder, porque eu tenho essa meta de ajudar o Figueirense e me satisfazer como profissional e como pessoa. Então, me sinto bem aqui. Você está com uma grande oportunidade? Uma grande oportunidade é uma grande satisfação. Oportunidade eu sei que eu vou ter em vários outros lugares, como sempre tive, né, até fora do país. Mas uma grande oportunidade conjugada com uma grande satisfação pessoal, né, não é em todo lugar que você tem isso. Então aqui eu sinto isso. Eu me sinto bem na cidade, eu me sinto bem com os profissionais, com o clube. Tenho uma identidade muito grande com a própria torcida e eu estou trabalhando para isso. Né, trabalhando para fazer o melhor pelo Figueirense, por nós, tentar no máximo que puder, e nós temos certeza que a gente está no caminho certo para levar o time para a Série A. E a minha vontade de permanecer sem dúvida para o ano que vem para seguir esse processo. O time de sábado já está escalado? Está mais ou menos escalado. Vinícius Eutrópio, técnico do Figueirense Futebol Clube, junto com o nosso Israel, comentarista. Só para agradecer o Cláudio Garcês, dirigente do Figueirense Beira Rio, Futebol 7, que fez a ponte aí para trazer nosso querido Vinícius. Grande Cláudio, que faz um grande trabalho no nosso Beira Rio, aliás, o Israel Córdova, que está sempre trazendo as informações do Beira Rio também. Agradecer a galera que foi com a gente aqui no nosso debate Furacão, com o Israel Córdova, comigo o John, também com o treinador do Figueirense, o Vinícius Eutrópio, falando toda a sua carreira, também a situação de momento do Figueirense e a projeção futuro do Figueira aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma vez, vou chamar a sua atenção, jogo sábado, 4h20 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. O jogo tem transmissão da Rádio Figueira pelo site do Figueirense, figueirense.com.br, também em rede com a Rádio Record, 1470 para toda a grande Florianópolis, a audiência que mais cresce em Santa Catarina. E lembrar da promoção de ingressos, mais uma vez, vou reforçar para você, ingressos para o jogo Figueirense e Atlético Goianiense, sábado 4h20, por apenas R$20. Sócio do Figueirense pode comprar até 2 ingressos por R$10. Então é lotar o Scarpelli e incentivar o Figueira nessa caminhada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Patrocínio do Meu Cantinho Churrascaria, aqui onde estamos, 25 anos de sabor e tradição. O teleentrega é o 3259-5757, aqui no Cobrasol, nosso amigo Fabrício Barney, também com o apoio da Lifan Fratel, mandar um abraço lá para o Rocha, para o nosso amigo Luiz também, lá na Liberato Bittencourt, 1518 no Estreito, convidando a galera a conhecer e fazer o test drive na Lifan X60 SV aí, fantástica. Mandar um abraço para o nosso amigo também, o Osmar Neto, lá da Vidraçaria São Marcos, na Praia Comprida, em São José, galera do Complexo Esportivo RM Soccer, a Tiara Ideias, Estúdio Criativo, Ótica Rosana, alô Rodrigo, lá na Forquilinha, M5 Esportes, tudo para o seu esporte, Madeireira Madecal, nosso amigo Luiz também, Up Training Informática em Campinas, DIF, alô Eupídio Vargas, esse é gente fina, diferenciado demais, vamos levar o nosso amigo Vinícius Eutrópio lá, e também, claro, a Figueira Store do Scarpelli, com toda a galera, o Jaime, o Leonardo, a Vivi, a Vanessa, que presentearam aqui o Vinícius Eutrópio com um álbum muito bonito, muito legal, que está à venda na Figueira Store do Scarpelli, também pela internet, aí pelo figueirastore.com.br. Conta toda a história aí do Figueirense Futebol Clube, todas as tradições dos 92 anos do clube mais popular de Santa Catarina. A gente encerra o debate Furacão por aqui, se vê na próxima, valeu! Debate Furacão. Bate-papo inteligente, tratando do Figueirense, adversários, com a presença de convidados especiais e personalidades do mundo da bola. Debate Furacão.